Olá, meu irmão, minha irmã, paz e bem, eu sou Alberto Almeida. Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Justiça. E eu quero te fazer um convite. Ajuda a compartilhar o programa para que mais pessoas tenham acesso às informações que nós vamos tratar aqui. E convidamos também para que você possa sugerir. Vai lá no rolo aí embaixo, chega e começa a pergunte, sugestão, nós teremos o maior prazer. Durante o programa, eu vou estar online também, tentando responder daqui a pouquinho as perguntas que vocês vão fazer e mais. Pode sugerir tema para que nós possamos convidar mais pessoas para levar informação também, beleza? Então, para começar o programa de hoje, o nosso entrevistado é alguém do Judiciário também. Na verdade, eu falo em Judiciário de modo geral, ele é do Ministério Público, então promotor de Justiça, amigo, doutor Armando Gurgel. Doutor Armando, como é que está o senhor? Vamos indo bem, meu amigo. Prazer estar aqui no seu programa, satisfação imensa. Ver que também já vem alcançando o sucesso aí, bastante gente já assistindo, acompanhando e também replicando. A gente já ouve as notícias do programa circulando aí em Manaus, mesmo na pandemia. Sim, isso é interessante esse momento, que nós até mudamos o formato. Seriam aulas e nós trouxemos as entrevistas. Quando falamos agora com o senhor, que é do Ministério Público, muita gente ainda tem uma preocupação, achando que o advogado com o tempo se torna promotor, né? Uhum. E o que não é verdade. Então hoje, como funciona o Ministério Público no Amazonas? Bom, para ser membro do Ministério Público é preciso justamente você fazer o concurso, que constitui-se de normalmente uma prova objetiva com todas as matérias de direito, e depois nós temos duas provas escritas normalmente, isso nos Ministérios Públicos Estaduais, normalmente é esse formato, uma prova penal e outra não penal, digamos assim. Todos os assuntos de matérias que não são de direito penal e processo penal, condensadas em uma prova escrita e também com peças, e com casos concretos, simulados. E temos também uma outra prova que é a de penal e processo penal, que também são casos concretos e também algumas perguntas. Após isso, há uma prova oral, normalmente, e costuma-se ter também no concurso do Ministério Público uma prova de tribuna, em que é simulado uma situação do tribunal do júri. O candidato vai no dia anterior, sorteia um processo, estuda um dia anterior e lá faz um júri simulado, só que com um tempo bem reduzido do que é realmente conferido por lei. E aí, passado isso, ainda vem uma prova de títulos, onde são somados pontos em razão de pós-graduação, seja especialização, mestrado, doutorado, e ao final vê-se quem foi classificado com as notas mínimas e também quem alcançou as maiores notas para serem classificados do primeiro até a última posição, os que estão dentro do número de vagas para serem chamados e assumir o cargo de promotor de justiça. Bom, já falamos agora para você o que é ser promotor de justiça. Agora vamos falar a atuação dele direta. Na questão criminal, o senhor falou muito sobre prova de processo penal, prova de penal. Então hoje, numa audiência, você tem ali, aconteceu um crime, o cidadão vai para a delegacia, tem um inquérito policial, terminou, vai para o judiciário. Então, o promotor de justiça hoje, normalmente, é aquele que acusa, é aquele que busca a verdadeira... Mas ele não é que seja obrigado, ele não só acusa, ele também pode defender. Na verdade, o Ministério Público, como o próprio nome já sugere, o Ministério dele é público. O interesse do Ministério Público não é exatamente a condenação. O nome do cargo é promotor de justiça e não de promotor de acusação, como às vezes a gente costuma ouvir no jargão popular. Então, o promotor de justiça, apesar de ser o similar normalmente no direito internacional, no Tribunal Penal Internacional, ou em países que adotam um sistema igual à Inglaterra, os Estados Unidos, da Common Law, ser conhecido como prosecutor, a noção daquele que persegue, é uma noção de quem persegue em juízo aqueles que têm que ser perseguidos em juízo. Porque o Ministério Público pode arquivar, por exemplo, o inquérito policial, não apenas por ter alcançado uma situação de inesclarecibilidade, por ele não alcançar mais meios de descobrir quem foi que fez o crime ou de alcançar provas acerca de que existiu mesmo um crime. Ele também pode arquivar porque ele se convenceu de que aquela situação ali ocorreu em legítima defesa por parte da vítima, num estado de necessidade, ou por estrito cumprimento do dever legal de algum agente público ou mesmo de um particular que tem um dever expresso naquele sentido. Então, aí nesse momento, o promotor de justiça ele pode pedir o arquivamento. Ou, às vezes, ele tem elementos que são determinantes de que ele inicia um processo penal contra alguém. Mas, durante a apuração dos fatos em juízo, pode ser que surjam novas provas ou que as testemunhas vacilem, se percebam
que até cometeram um crime de falso testemunho, e isso vem a renovar o entendimento do promotor de justiça, que ao final não tem um compromisso com o erro, ele tem um compromisso em promover a justiça. Então ele não só pode, como deve pedir, aí nesse caso já a absolvição do réu ao final do processo. Isso é comum, inclusive, não só nos procedimentos perante o juiz singular, o juiz monocrático, o juiz que julga normalmente a maioria dos processos, mas também é um ato bastante comum no tribunal do júri, em que são os jurados ali presentes, onde o promotor muitas vezes vai ali e diz que, olha, não conseguimos realmente determinar a culpa, chegou-se até aqui, porque às vezes se chega realmente até o plenário, existem algumas nuances, mas ali realmente não se conseguiu comprovar a prática delitiva por alguém, ou se ficou clara que, na verdade, houve uma excludente de ilicitude, como a legítima defesa. E aí o promotor pode pedir a absolvição, que os jurados vão acatar ou não, ou o juiz vai acatar ou não. Bom, aproveitando, conversando contigo, pedir que você possa compartilhar o programa para que mais pessoas possam assistir conosco. E agora uma pergunta para o doutor Armando Gugel. A pessoa que não tem advogado, quer acusar alguém, ou ela percebe que pode estar acontecendo um crime, ela pode o Ministério Público fazer uma denúncia, ou ter o Ministério Público como se fosse o seu advogado de acusação? Vamos lá. O promotor de justiça, quando ele atua, normalmente ele vai ser o acusador, né? A função dele é essa, se ele se convencer de que há provas para que ele possa proceder a uma acusação. Em que crimes o Ministério Público vai atuar? Na maioria dos crimes, né? Os crimes que o Ministério Público vai atuar, as ações penais, elas são divididas em dois grandes grupos, ações penais públicas e privadas. Essas ações privadas, ou seja, em que o particular tem que promover a ação por meio de um advogado particular ou de um defensor público, são poucas. São crimes que normalmente tocam mais ao interesse bem particular da pessoa, como crimes de ofensa verbal, em que uma pessoa xinga a outra, injúria. Palavrão no futebol, palavrão no futebol, isso, aquilo. Se a pessoa briga de vizinho quando fala palavrão. Briga de vizinho quando fala palavrão, acusa você de um fato que seja desonroso, dizer que você se você, por exemplo, é um médico ou qualquer coisa do tipo, e a pessoa está discutindo com você e fala, você é um açougueiro, alguma coisa, querendo dizer que você não faz bem o seu serviço, ou que você fez determinado fato que não é criminoso, mas é um fato negativo, há uma difamação. Se você é acusado da prática de um crime, que é a calúnia. Então, esses crimes contra a honra e diversos outros crimes, o crime de dano, por exemplo, também, a pessoa quebrar uma coisa da outra, né? Há circunstâncias em que ele é um crime de ação penal privada e outras não, né? Privado, então, a pessoa que se sentiu ofendida vai ter que ir com ela advogado. Que vai com o advogado para iniciar uma ação penal. Exatamente. Se ela não tem condições financeiras de fazê-lo, ela pode buscar a Defensoria Pública, que aí vai atendê-lo e deve promover essa ação penal. E, inclusive, pode ser que a outra parte também não tenha condições de pagar advogado e venha a ser defendido também pela Defensoria Pública. Aí é defensor contra defensor nos polos da demanda, aí defendendo o acusador e o que está se defendendo, né? Para a gente falar de uma forma que as pessoas possam entender. Mas, na sua grande maioria dos crimes, o Ministério Público age independentemente de qualquer coisa. A ação é penal pública. Em alguns outros desses crimes em que a ação é penal pública, é preciso que a pessoa represente. Isso acontece normalmente na delegacia. O delegado mesmo já pergunta da pessoa, você quer que proceda? É preciso que você diga expressamente aqui que você quer que o processo continue. Que o processo continue. Por exemplo, atualmente o estelionato, com um pacote anticrime, inclusive, passa a ser um crime que requer a representação da vítima para que você possa processá-la, para que o Ministério Público possa processar no caso, o réu, que vai se transformar réu, o indiciado, a pessoa que está sendo... Então, desculpa interromper, assim, que falou algo interessante, estelionato. O estelionato é um dos crimes que mais demonstra um interesse diferente de ser analisado, por exemplo, por mim. Eu vejo, é comum a vítima do estelionato, na delegacia, mas era uma pessoa tão boa, mas tão gente boa, não precisava fazer isso. Ou seja, ele é tão gente boa que ele se passa por essa figura para não precisar usar a arma. Então é como se fosse um roubo ou um furto sem precisar usar a arma. Então só que ele usa o quê? A palavra dele. Então esse crime que é o estelionato. O estelionato é o crime em que o indivíduo, ele, através de uma fraude, de um ardil, ou seja, de uma esperteza, ele obtém uma vantagem indevida da vítima, né?
Então, são pessoas que cometem um crime tendo por arte, digamos assim, se é que pode ser chamado de arte, ludibriar as pessoas. Enganar mesmo. Enganar as pessoas mesmo. E daí obter alguma vantagem. Nem sempre um negócio civil que não ocorreu da melhor forma possível vai ser um estelionato. Mas se ficar claro que aquela pessoa sempre quis, na verdade, cometer um engodo, uma enganação, e para obter uma vantagem ilícita, você vai estar diante de um estelionato ou de figura criminosa parecida ali, associada ao estelionato. Então, o estelionato também ele tem uma característica muito comum que chama a atenção, muitas vezes, é que o estelionatário ele se aproveita, às vezes, da ganância da vítima. Né? Muitas vezes. Então, no jargão popular, policial e da imprensa policial, a gente ouve falar muitas vezes até o seguinte: o estelionatário é um criminoso que merece uma consideração, seja pela sua sagacidade ou inteligência utilizada da pior forma possível, seja porque a vítima, às vezes, também não tem um comportamento muito adequado. Às vezes, a vítima achava era que estava se locupletando da inocência ou da ignorância de alguém, quando, na verdade, ela que estava tomando o tombo. Ou seja, é um esperto, que é o estelionatário, se finge de besta. Se finge de besta para enganar pegar o outro que espertão. acha que é mais esperto que Exatamente. Muitas vezes acontece dessa forma. Às vezes não. Às vezes são pessoas, como qualquer um de nós, que pensa que está fazendo um negócio normal do seu trato da vida diária e, na verdade, está sendo enganado de forma crassa, realmente de uma forma bem severa, às vezes com prejuízos absurdos e que levam as pessoas ao desespero. Né? Às vezes isso acontece muito com imóveis, aquelas propostas mirabolantes, aí não tem imóvel, não tem ninguém, o cara te apresenta um documento falso que, na verdade, para querer dizer que o imóvel é dele ou de algum conhecido, na verdade não é de ninguém, tá entendendo? Que ele conheça, é de outra pessoa que quando vai ver também foi enganada, porque nem sabia que aquilo estava acontecendo. Você não vê aquele anúncio, um imóvel custa R$200 mil, ele disse, eu estou vendendo por 50 mil. 50 mil, já pode confiar. Já desconfia. Carro, acontece muito com carro hoje com esses sites. Na verdade, com esses aplicativos de venda de celular, venda de casa, venda de carro, moto. Então, essas operações policiais ali na grande circular, hoje a apreensão de motos é muito grande. E só aí a pessoa percebe que ela foi enganada. Exatamente. Né? Eu vou até aproveitar a projeção que o teu programa tem já assim na sociedade para colocar o seguinte. Hoje em dia a gente vê muitos crimes em que a pessoa é pega com um veículo pela polícia militar na rua. Aí, cadê o documento? Cadê não sei o quê? Vai ver o chassi está alterado, o documento ainda não foi passado e, na verdade, ela está com um produto de um roubo, de um furto. Ou seja, a pessoa vem e fala, não, eu não sabia que esse produto, esse bem era produto de um crime anterior. Né? E aí ela se vê muitas vezes processada, se vê investigada e processada pela prática do crime de receptação, que é você adquirir, estar com um produto, transportar um produto um bem que é produto de um crime anterior. Né? E aí, às vezes, a pessoa realmente está de boa fé, mas, no mínimo, pode ser que ela também venha até responder, se não pela receptação normal, pela chamada receptação culposa, que é aquela que acontece que, por mais que a gente não possa comprovar que ela teve a intenção sabia que aquele produto era um produto de crime, mas pelas circunstâncias que você acabou de colocar, né, um bem que custa não sei quanto por um valor irrisório. Uma moto que custa 12 mil no mercado, ele comprou por 2 mil reais. Por 2 mil reais. E aí ele falou com um fulano que ele não sabia nem quem era, que disse que um dia ia passar para ele formalmente o documento no Detran, mas ele não tem o contato dessa pessoa, não sabe onde mora, não sei o quê. Então, nessas circunstâncias, parece muito mais como uma receptação mesmo na sua modalidade mais grave, porque não tem como, hoje em dia a gente não imagina que uma pessoa, diante da era da informação que nós vivemos, que essa pessoa não vai ter o mínimo de cuidado de gastar um valor num bem, ainda que um valor bem diferente do que seria o normal, mas ainda assim um valor considerável de 2 mil reais, e não vai procurar ter a segurança jurídica de ser realmente o proprietário. Né? Então, essas circunstâncias aí já colocam para a gente que provavelmente o promotor vai processar essa pessoa por receptação. E às vezes a defesa dela vai querer ser uma receptação culposa, que o crime é menor e não vai gerar uma cadeia para ela, ou um antecedente criminal mais grave, alguma coisa do tipo. Então, fica essa dica para a população. Você que é o trabalhador, que às vezes realmente acontece, é possível que venha acontecer, se você vai adquirir um produto desse, um veículo,
procurem no cartório fazer justamente o reconhecimento de firma no DUT do veículo, levar isso imediatamente ao Detran para transferir. Às vezes também nós encontramos pessoas que transferem, vendem o veículo, mas não realizam a transferência desse veículo, fazem uma compra, uma venda do veículo com um sinal irrisório, e esse veículo vai para a mão de uma pessoa que ela não conhece bem, e essa pessoa, às vezes, ou pessoalmente, ou deixa que terceiros utilizem ele em prática de crime, e ainda está no nome dela esse veículo. E a polícia chega na pessoa que não tem nada a ver, às vezes, aí até chegar naquela pessoa, você já que passou... Que era o proprietário do Exatamente. veículo, vendeu, mas não tirou do nome dele. Então, e aí, ainda passa, ainda que você vá apurar e descobrir que não é aquela pessoa acaba passando por uma situação que não seria necessária. Um constrangimento desnecessário. Um constrangimento necessário, um problema desnecessário. Por mais que a polícia e o Ministério Público venham lhe abordar com a maior educação, com o maior trato possível, ainda assim você está tendo que enfrentar uma situação totalmente indesejada, que é a de demonstrar que você, na verdade, passou aquele veículo para um terceiro, que talvez já tenha deixado exposto a um quarto, que, na verdade, seja o praticante do crime. Então, você tem que realmente seguir os trâmites legais. Até a lei determina um prazo curto para que você faça essa transferência, para que você não venha a sofrer também outras sanções legais. Então, vendeu o veículo, comprou o veículo, se é seu agora, você tem interesse máximo em que esse veículo venha para o seu nome. Se você vendeu, você também tem interesse máximo de que a responsabilidade por multas ou outros atos passe para quem comprou. Também outra coisa que a gente vê muito comum às vezes, a pessoa vendeu bem, parcelado, por fora a parte, né, com a pessoa confiando, e a pessoa às vezes começa a atrasar 1, 2, 3 parcelas, aí vai na delegacia, leva o documento, porque está ainda no seu nome, e afirma, olha, o veículo foi roubado, ou foi furtado. Para quê? Para que a polícia vá lá e pegue aquele bem e faça uma busca e apreensão sem ter que ir na justiça com o advogado, que seja. Mas essa prática constitui, no mínimo, uma falsa comunicação de crime, se não uma denunciação caluniosa, se você disser absurda, que foi o fulano especificamente que fez aquilo. Se você falar, não, foi um furto, não vi quem foi, pega aí onde estiver, né? É uma falsa comunicação de crime, no mínimo. Mas se você chegou a identificar, apontar um suspeito de forma que você sabe de antemão que não é aquela pessoa, você está exposto a uma pena de denunciação caluniosa que é de 2 a 8 anos. Então não façam essas formas de agir, que são às vezes comezinhas na vara criminal e geram dramas pessoais e familiares às vezes, porque a pessoa não imagina no que aquilo vai dar, às vezes só com raiva porque a pessoa não está adimplindo o contrato, o pagamento. Ou seja, usa todo um aparato do Estado, uma audiência que poderia estar sendo realizada com pessoas que realmente precisam, para todo o aparato do Estado, é a Polícia Civil, às vezes Polícia Militar, é a audiência na delegacia, depois chama o Ministério Público, participa o Judiciário, todos os servidores ali envolvidos, para justamente constatar que ele só está chateado porque não pagou a dívida. Exatamente. Então, antes disso, você que está comprando, vendendo, sempre vá ao cartório, ou se for veículo, vá no Detran, seja moto ou carro. A quantidade de pessoas que hoje está com o nome, não gosto de usar o termo, mas vulgarmente fala nome sujo, é justamente porque compra vai na loja de veículos, seja moto ou carro, compra, e depois vende para um parente, para um amigo, para um vizinho, e esse deixa de pagar. Ele não deve nada. Essa pessoa que comprou não deve nada. Quem deve é o vendedor nesse momento, porque é o nome dele que está lá no banco. É ele quem deve. Então é ele que vai ter que resolver a situação dele e não denunciar nem atrás. Tudo via judicial e acredite, demora muito. Mas olha, agora eu quero falar com a senhora, mãe, o senhor pai, a importância do cuidado. Seja você morando com seu filho, ou seja seu filho na casa do outro cônjuge ou ex-cônjuge, na casa de um parente, a importância da responsabilidade. Nós estamos aqui hoje, doutor Armando Gurgel, justamente que trabalha na vara de crime, já foi do Tribunal do Júri. Nós estamos falando da importância da sua participação na educação da criança. A responsabilidade é do pai e mãe. Criança nenhuma pediu para nascer. Então eu já ouvi muito isso e eu entendi que de fato não pede para nascer. Então pai e mãe que fez o filho, no dia foi muito bom, estavam presentes, ninguém faltou no dia de fazer. Estava lá, fez. E agora dizer a culpa é da professora, é da escola, não é minha. Então nós chamamos para essa responsabilidade sob pena de ter que daqui uns dias estar lá numa vara criminal com o doutor Armando Gurgel, tendo que acusar, possivelmente acusar esse jovem, a partir de 18 anos é contigo. Isso. Nós observamos assim o fenômeno muito comum hoje em dia de criminosos jovens, muito jovens. E às vezes isso é por pura glamorização do mal, como a gente costuma dizer.
Ou seja, hoje em dia a gente observa, na própria cultura popular, seja em jogos de videogame, seja em filmes de televisão, seriados de televisão, hoje em dia a estética realmente apela, assim, o que é bom, o que é belo, o que é legal, o que é colocado assim, digamos assim, em evidência, é o mal. Não é justamente o mocinho. O mocinho hoje em dia ele é visto como careta, como antipático, como água com açúcar, como sem agradar. Não tem nenhum glamour, né? Não tem substância. Né? Há uma glamorização do mal. Então, hoje a criança, o adolescente, ele acha legal ver no filme como o traficante pega na arma, assim, de lado. Perdeu! Ele não acha legal imaginar, por exemplo, um policial como o doutor Guilherme Torres, como o doutor Juan Valério, que passaram por treinamentos e tal, e eu acho ridículo, inclusive, a forma como aquele criminoso, por uma atuação abusada, pega aquela arma de lado, que inclusive pode fazer com que ele dê um disparo e mais facilmente atinja uma terceira pessoa que não está nem naquele conflito entre ele e a polícia ou outra facção criminosa com quem ele esteja disputando. Não há essa glamorização hoje em dia, como havia em épocas anteriores, da disciplina, de você entrar numa instituição militar para aprender a fazer corretamente aquela atuação. Hoje em dia, o jovem, inclusive, nós já vimos na mídia, jovens que, para brincar, vão brincar colocando um relógio no pé para simular a tornozeleira de um traficante, que quer usar as vestimentas, o cabelo, a aparência, como a do traficante da sua área. Tá? Às vezes até pela política que esses traficantes fazem, de se miscuir na comunidade e dar algumas vezes de herói. Como também acontece em comunidades no Rio de Janeiro, isso tem de se replicar em outros lugares, que é a situação da milícia, que são muitas vezes policiais ou ex-policiais que são bandidos, né? E que passam a atuar em diversos ramos, não só proporcionando pirataria de sinal de TV a cabo, de energia, ou água, o gás, o lugar ali você só pode comprar naquele lugar, como também atuam em ramos de construção civil, às vezes à margem justamente da fiscalização do Estado nessas construções, o que já gerou, inclusive, exemplos ruins no Rio de Janeiro, e isso tende a se replicar em outras cidades, porque as facções, elas hoje em dia, elas se miscuem em vários terrenos, elas se associam, elas associam até as siglas delas, às vezes, como tem acontecido já até no Amazonas. Então, nós percebemos que essa glamorização, ela tende a cooptar nossas crianças, nossos filhos, nossos adolescentes, se os pais não estiverem mais presentes. A exposição à violência é muito grande. Você não vai conseguir impedir que seu filho veja uma série na televisão violenta, você não vai conseguir impedir que seu filho veja no seu celular, no celular do amiguinho ou no computador. A exposição é muito grande, que ele está na era da informação. Então é preciso que muitas vezes o pai se cientifique do que ele está vendo e, ao invés de praticar uma proibição que pode fechar a linha de diálogo, pode ser uma estratégia mais interessante, explicar o que há de certo, quais são os valores que ele quer que seu filho utilize para filtrar esses episódios, essas coisas. Desculpa, doutor, mas olha, não é tão simples. Olha como é interessante como hoje o trabalho de estudo que tem para essa indução é muito grande. Estava outro dia em um desses pacotes fechados da internet, e eu passei a ver uma série que estavam comentando muitos alunos na faculdade, falaram, professor, você já viu? Você já assistiu? E eu tentei ver. Era um grupo de criminosos que se fantasiaram, invadiram a Casa da Moeda e fizeram refém. Depois de 3 ou 4 episódios, de forma indutiva, eu comecei a torcer por eles. Quer dizer, é tão forte a indução que é como se ele fosse uma família muito organizada e errado fosse o policial lá fora que queria entrar para salvar, recuperar os reféns. Então, essa indução ela é forte. Ela é muito forte, midiática, né? E aí agora com os pais, explica para o teu filho que esse traficante, esse jovem, está andando de tênis bom, uma moto boa, bem vestido, com dinheiro no bolso, ele não está pensando no que o doutor Armando falou ainda há pouco. Se der que soou como a palavra careta, né? Que é aquele rapaz que estuda, que ele quer crescer e está pensando no futuro dele.
Ele não pensa que vai morrer aos 20 e poucos, 30 anos numa troca de tiro. Ele pensa pelo contrário, que ele precisa arrecadar recursos, melhorar profissionalmente, ter uma boa casa, uma boa família, ter uma boa estrutura familiar e uma boa velhice. Esse que está gastando, que está com tênis bom, moto boa, fazendo bonito por aí, esse daí ele sabe que ele tem que gastar todo esse dinheiro. Ele sabe. Por quê? Porque ele sabe que ele vai morrer logo. Provavelmente antes dos 30 anos ele vai morrer. Que é o... Não estou criando nada. Está dando até muita longevidade, esses 30 anos é muito 22, tempo. 23 anos estão morrendo. Então, é por isso que ele aparenta um glamour. Mas o jovem precisa saber que isso é 2, 3 anos naquela prática, ele possivelmente vai estar morto, se não preso. Então, vamos tirar isso. Não é glamour nenhum morrer cedo por praticar crime. Pelo contrário, glamour é crescer. Se você, pai, você, mãe, não estivesse se preocupando com o futuro, nem teria tido um relacionamento, não teria tido um filho. Então, vamos pensar no futuro, que no futuro não acabou quando o filho nasceu. Pelo contrário, o futuro vai continuar, o filho crescer, o filho reproduzir, casar e reproduzir. Isso sim que eu acho que é uma estrutura familiar, né? Uma vez até achei muito estranho, uma vez eu peguei um cidadão que ele estava sendo ouvido num processo, era até numa vara comum, mas ele tinha envolvimento muito pesado com o tráfico. Estava sendo ouvido na vara comum em razão de ser uma carta precatória e acabou por outros crimes e também se ouviu logo tudo ali. A situação e até para eventual ratificação depois. E eu vendo aquele envolvimento dele com o tráfico e tudo, e o que me chamou a atenção, porque ele era uma pessoa de até certa idade. E aí eu virei para ele, como o senhor está tanto tempo no tráfico e tal? Ele falou, não, estou preso agora, né? Mas o senhor foi preso já só agora, porque eu vejo seus antecedentes aqui, e o senhor foi pego com muita droga. O senhor sabe que, não, pela quantidade assim, que ele foi pego extremamente expressiva, carregamento de droga. Aí ele virou para mim e falou assim, bom, eu tinha um esquema muito, muito bom e tal, e consegui ir indo, né, me safando, botando terceiro, sendo muito escondido. Mas acabei sendo preso. Valeu a pena? Eu perguntei para ele. Aí ele falou, não, porque eu sempre soube que um dia eu ia ser pego. Era impossível, porque eu estava vivendo naquilo. E eu perdi meus 4 filhos, que foram mortos em razão disso. Então a dor de um pai de perder um filho é absurda. Avalie perder meus 4 filhos. Por mais que eu seja criminoso, doutor, eu também sou pai. Ele falou isso para mim. Então eu perdi meus 4 filhos assassinados nessas disputas de tráfico. E agora eu tenho a certeza de que eu vou passar a minha velhice longe da minha mulher, das mulheres até, né, que sofreram com a perda dos filhos, na cadeia. Na cadeia. Então você vê como o tráfico de drogas, como o crime, ele vitimiza não só aquelas pessoas que são vítimas do crime realmente. Porque às vezes o tráfico de drogas ele se apresenta até pela tipificação, pelos estudos, como um crime que não tem exatamente uma vítima. Quem é a vítima? A sociedade, porque o bem protegido é a saúde coletiva. Mas a quantidade de famílias que se encontram destruídas pela droga é muito grande. E também nós observamos que a droga vitimiza o próprio criminoso. Porque o encarceramento em massa que nós observamos, em grande parte, se deve ao tráfico de drogas. Muitas vezes, apesar de muitas alterações legislativas, de criminosos que atuaram no varejo, ou num varejo um pouco mais elaborado, né, com uma quantidade um pouco maior. Mas, e pessoas digamos assim, com uma vulnerabilidade social e que acabam indo para lá. Os verdadeiros responsáveis pelo tráfico de mão monta são difíceis de serem... Ou seja, o grande traficante, o né? grande traficante. Difícil. São difíceis de serem pegos. São difíceis de serem pegos também aqueles que ajudam a esse tráfico. Porque é de se desconfiar que exista uma cadeia, justamente, daqueles que propiciam ou mantêm que isso aconteça. Né? E das mais altas, digamos assim, autoridades, digamos assim. Há de se suspeitar disso minimamente. Não estou aqui sendo leviano, querendo acusar ninguém, nem querer ser o paladino, só eu que presto. Mas eu estou dizendo que é razoável que você desconfie que isso aconteça, até pelas estruturas das nossas fronteiras, como vem sendo tratado isso. Né? Então a gente observa que essas pessoas também são vitimizadas, por isso são revitimizadas, num processo de revitimização contínuo da sociedade pela droga, a ponto de existirem diversas teses abolicionistas do crime de droga ser retirado. Ou seja, liberar o uso de drogas. Liberar o uso de drogas. Isso é uma questão que precisa, no mínimo, uma grande discussão, mas uma discussão centrada
no que é o Brasil. Não se parte, não, mas lá na Holanda, lá em Portugal, lá não sei onde, isso lá. Lá num país que tem indicadores sociais totalmente diferentes, desde das desigualdades sociais que existem em todos os países do mundo, mas que lá apresenta-se de outra forma, o nível de educação também da população, portanto, e de outros serviços básicos, né, e de conscientização também. Então, é preciso que isso seja visto com muita cautela. Sim, né? sim, sim. E assim como também um estudioso do direito, tenho mestrado em direito ambiental, procuro também ainda seguir no direito, o doutorado, o que tiver que fazer mais, não abandone de nenhuma forma a possibilidade da academia continuar estudando e de alguma forma contribuir, eventualmente, se essa for a solução um dia, ok. Mas hoje não vejo nenhuma proposta adequada a não ser, não conheço, pode ser que exista, mas confesso então a minha ignorância. Penso que é preciso que se discuta sim, que se discuta, né? Mas portanto não digo, sou terminantemente contra, só digo que hoje ainda não vi nenhuma proposta que seja traçada, e eu acho que até porque existem também sim muita atuação refratarista que diga a respeito da legalização das drogas no Brasil. Eu acho que hoje isso é um projeto distante, não há discussão muito específica sobre isso. Nós temos pessoas de envergadura a respeito do tema, conhecemos, por exemplo, a situação da Gabriela Prioli mesmo, que é uma das âncoras lá da CNN, que é uma jornalista atualmente da CNN, que tem mestrado justamente, a tese dela é justamente de políticas sobre drogas. Então ela tem uma abordagem interessante e parece-me que é mais ou menos, não conheço o trabalho dela a fundo, apenas uma ou outra entrevista, alguma outra coisa, referência que eu já ouvi, mas parece que é nesse sentido, mais ou menos, de precisamos ver, né? Mas que realmente a gente observa que existe só o traficante pequeno sendo preso, aquela repetição da audiência, o cara é pego ali na esquina e o policial vem e fala, eu peguei ele mesmo, aí ele já é condenado. E os processos se repetem dessa forma. Só mudando o nome e o endereço. Exatamente, é o policial que pega ali na esquina e tal. Agora, quem foi que forneceu para ele essa quantidade irrisória? Em casa ele não fez aquela droga, comprou em algum lugar. Então, mano, muito obrigado pela sua participação. Eu sei que o tema, que não falta tempo para nós debatermos aqui. Espero que você tenha gostado. Se gostou, compartilhe o programa e pode sugerir. E se Deus quiser, no futuro nós possamos conversar um pouco melhor. Que se até numa escola, de repente, fazer um debate em uma escola, seria muito legal estarmos na escola. Eu sei que no momento não dá, daqui a 3 ou 4 meses, espero que nós possamos, de repente, se a escola quiser convidar, o doutor Armando, de repente, fazemos um debate sobre liberação ou não das drogas. Acho que seria importante. Muito obrigado. Obrigado. Olha, obrigado a você também. Fica com Deus. Até o próximo programa e paz e bem.